Tesouros escondidos. Glória a Deus. Não é verdade? Às vezes a gente está num lugar, numa igreja, e o pregador vai falar de um texto tão batido, e a gente fica pensando o que é que esse homem vai dizer mais aí nesse texto que eu já não conheço, porque eu já ouvi tanta pregação em cima desse texto. Mas se nós formos buscar através de oração, a revelação do Senhor, tem sempre tesouros escondidos na sua palavra, até porque a própria palavra diz que é uma fonte inesgotável. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Amém, queridos? Eu queria extrair aqui desse texto 5 circunstâncias que viraram matéria-prima para um grande milagre. 5 circunstâncias que viraram matéria-prima para um grande milagre na vida desta mulher, e que com certeza se tornará também milagre para a nossa vida nos dias de hoje. A primeira circunstância, meus amados irmãos, era a sociedade que julgava aquela mulher impura, pois a mesma, os meus irmãos são sabedores, que ela sofria hemorragia. A sociedade daquela época era uma sociedade recheada de preconceitos e valores envenenados, onde quem era doente automaticamente ou era considerado pecador ou era um amaldiçoado. A sociedade que falava mal do pecador e que infelizmente estava atolada no pecado. Mas o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é como a sociedade ela começa a criar conceitos acerca das coisas. Nós encontramos de cara aqui, no mínimo, um machismo. Se aquela mulher foi pega em adultério, por que não trouxeram um homem? Só trouxeram uma mulher. Tudo bem? Passemos para outro capítulo. O homem da mão mirrada, que entrava no templo buscando ser saciado, buscando de alguma forma ser abençoado,
já andava com a sua mão escondida, de alguma forma, já com vergonha, porque a sociedade daquela época já o tinha como pecador ou amaldiçoado. E o mesmo Cristo que interferiu na vida daquela mulher, também num dia de sábado, curou aquele homem e quebrou a rotina daquela cultura. O que eu quero dizer aqui, meus amados, é que a mesma sociedade hipócrita que enaltece o erro e fala mal de quem o faz, é a mesma sociedade que julga com crueldade e que defende a lei da palmada. A mesma sociedade que aprova o aborto e que quer a morte dos homicidas. A mesma sociedade que quer levar vantagem em tudo e fala mal dos políticos. A mesma sociedade, meus amados irmãos, que gritou Hosana às alturas, foi a mesma sociedade que gritou crucifica. Os homens tinham aquela mulher como uma mulher asquerosa, repudiável, impura, irrecuperável. Mas aquela situação foi a primeira matéria-prima que Deus usou para elaborar um grande milagre. Eu posso até, meus amados, não estar dentro dos padrões da sociedade. Um dia desse eu estava no meu local de trabalho, uma pessoa entrou, conversou 2, 3 palavras, olhou para mim, alguém me identificou como pastor, ela olhou para dentro dos meus olhos e disse: mas o senhor não tem cara de pastor. E eu perguntei: e agora para ser pastor tem que ter cara? Tem que parecer? Estávamos no Pentecostes, não é, meu pastor? E conhecemos lá o pastor Joel, que disse que trabalhou também numa situação onde uma pessoa estava observando o seu jeito de ser. E ali, de repente, quando foi no último dia, ele resolveu falar e disse: mas você é um pastor? Eu nunca vi um pastor desse jeito. Para mim, pastor tem que ser sério, com a cara amarrada, tipo delegado. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos entender que esse conceito em nada colaborou com a vida daquela mulher hemorrágica, em nada corroborou, em nada ajudou. Eu posso até ser criticado pelas minhas convicções, eu posso até ser rotulado por ser polêmico, eu posso até ser chamado de fanático, mas o que vai me importar é a opinião que Deus tem a respeito de mim. Eu vejo aqui, meus amados, para nós entrarmos num milagre, nós temos que vencer tantas coisas em nome da pessoa bendita de Jesus, que muitas vezes nós somos até coerentes em fraquejar, em querer parar. É tanta luta, é tanta prova, é tanta situação contrária que tem horas que a gente pensa: não, é melhor eu chutar o pau da barraca, não, é melhor eu desistir, não, é melhor eu parar logo e deixar esse negócio de mão. Mas essa noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração para que você continue perseverando, para que você continue lutando, para que você não pare. Sabe por quê? Porque dos muitos milagres que eu vi Deus realizar de Gênesis e Apocalipse, está intimamente ligado à perseverança. Queridos e amados irmãos, se você chegou aqui essa noite e pensa que vai alcançar alguma coisa da parte de Deus, achando que vai ser moleza, achando que não vai ter luta, que não vai ter prova, infelizmente ou até felizmente, eu preciso te dizer que você está no lugar errado, no reino errado, porque as coisas concernentes ao reino de Deus são ganhas à força, com luta, com garra, com perseverança, com fé. E eu posso até dizer, usando a frase de um poeta que eu ouvi: Deus não tem compromisso com frouxo.
A Bíblia diz, meus amados irmãos, em Coríntios capítulo 4, versículo 13: nós somos blasfemados e rogamos até o presente ter chegado a ser considerado como lixo desse mundo e ser chamado a escória de todos. A primeira circunstância que ela venceu foi os olhares julgadores das pessoas que rodeavam a ela. Não importa. Nós temos, infelizmente, meus amados irmãos, pessoas que são clínicas, especialistas em querer de alguma forma dogmatizar a forma como Deus tem que operar. Eu só estou dizendo para você que para nós muitas vezes entrarmos dentro do milagre, nós vamos ter que muitas vezes passar por cima de olhares julgadores, de pessoas que nos rotulam. Um dia desse eu fui para uma igreja aqui, até famosa, aqui em Fortaleza, e eu tinha mania de querer ser diferente, e eu nesse dia tinha deixado só uma barbichinha aqui na parte de baixo. Nunca ninguém me disse que era pecado, eu deixei só um pouquinho de cabelo aqui na parte de baixo. Mas eu sentei no púlpito e um caboclo olhou assim para dentro do meu olho. Ele não falou, mas eu li. Passou com letras garrafais dentro na testa dele: olha quem sentou perto de mim, não pode. Queridos e amados irmãos, se verdadeiramente a sociedade tivesse compromisso com Deus, fazia a vontade de Deus. Se a cultura tivesse compromisso com Deus, fazia coisas relacionadas à vontade de Deus, ao invés de fazer coisas que tirassem o homem da presença de Deus. Eu poderia, meus amados irmãos, passar a noite toda falando de exemplos de cultura, a música, a roupa, a arte e muitas outras coisas que, pelo que eu vejo, corrobora no declínio do ser humano, na moral do ser humano. As roupas estão sendo construídas para enfatizar mais a carne, o corpo. As músicas cada vez mais erotizadas, os conceitos filosóficos muito distantes dos pensamentos de Deus. Os pensadores, os formadores de opinião, muitas vezes são céticos e ateus, e nada tem a ver com a vontade de Deus. A segunda circunstância que eu vi essa mulher vencer foi a frustração financeira. A Bíblia deixa bem claro, queridos, nesse mesmo capítulo, que essa mulher era rica. A Bíblia diz que ela possuía um grande poder aquisitivo. Notem, irmãos, como nós facilmente somos iludidos com os tesouros dessa terra. Assim como o homem que era rico, nós estamos vivendo uma realidade onde as pessoas valem o que elas têm. Quantos amigos e amigas essa mulher perdeu? Quantas pessoas apagaram ela do Zap? Quantas pessoas tiraram ela do Face, do Instagram, da lista dos contatos do seu telefone? Quantas pessoas deixaram de lhe abraçar, de lhe chamar para sair, só porque ela ficou pobre? Pastor, nesse tempo não tinha Zap nem Face. Claro, nesse tempo não tinha. O que eu estou querendo dizer, meus amados irmãos, é que para essa sociedade que julgava essa mulher, de nada mudou para de hoje. As pessoas valem o que elas têm. Eu tenho um exemplo muito grande, o meu próprio pai. Sabe como era o apelido do meu pai? Campeão. Meu pai passava o dia todo trabalhando, ele consertava a televisão, e quando era de noite ele sentava numa mesa de bar, e ele não pediu uma cerveja, ele pediu um engradado, para a medida em que ele fosse bebendo a cerveja, ele fosse mudando ele engradado.
E aonde o campeão estava, ninguém pagava. Campeão, você está aí, meu irmão. Campeão! E a galera já chegava com esse negócio de campeão para beber sem pagar. Sabe onde é que está o campeão? No interior. Esquecido, frustrado, pobre e sem ajuda. Sabe por quê? Porque eu quero meditar que essa mulher tinha muitos amigos. Quem tem dinheiro, tem muita gente perto. Eu não posso nem dizer amigo, mas tem muita gente perto. Mas eu quero acreditar que essa mulher, quando perdeu o dinheiro dela, até os telefonemas que ela fazia para alguém ajudar, ninguém mais atendia. Não tinha telefone lá não, pastor. Você está entendendo que você não é burro. Queridos e amados irmãos, no mundo de valores invertidos como o nosso, a pobreza dessa mulher se transformou numa cova aberta, num leito exposto, num convite à morte. Tanto a sociedade que lhe julgava quanto sua pobreza mortal não afastou a graça e nem impediu de se aproximar cada vez mais da presença de Deus. Sabe por que eu aprendo que situações como essas nos aproximam mais de Deus? Porque infelizmente, meus amados irmãos, quando nós temos recursos, o último recurso que nós procuramos é Deus. A Bíblia diz que essa mulher gastou tudo que ela tinha com todos os médicos. Em momento nenhum, a Bíblia diz que ela procurou em outra condição a presença de Deus. Sabe quando foi que ela foi procurar Deus? Quando ela não tinha mais nada. E sabe quando eu vejo que essa situação agrada a Deus? É quando nós não temos para onde correr, nem temos a quem pedir, nós só temos Deus a buscar. E essa mulher aprendeu essa lição nessa circunstância. Essa noite, meus amados irmãos, eu quero aprender aqui na vida desta mulher que nós podemos sim viver um milagre, ou viver vários milagres, ou viver a vitória de Deus quando nós aprendemos a superar muitas vezes as circunstâncias que Deus permite. Ele permite. Tem até pessoas que pensam que Deus é sádico. O que é sádico, pastor? Aquele que tem prazer na desgraça dos outros. Mas uma pessoa que pensa isso, ela não tem o entendimento. O que tem no coração de Deus, o prazer de Deus é fazer com que a pessoa entenda que ela é valiosa para o Senhor. A terceira circunstância, meu amado, é a estrutura do corpo dessa mulher debilitada. Pois essa mulher, todo mundo sabe, era maltratada pela doença. Eu podia muito bem aqui gritar ou incentivar alguém saudável a permanecer firme na luta. Fica firme, seja forte. E talvez eu diga isso para alguém saudável. Mas outra coisa é dizer para alguém que está doente: permaneça de pé. Aqui lá eu recebo uma ligação de um cidadão que está com HIV. O João conhece. Ele me liga, a sua voz é trêmula. Ele me diz: pastor, faltou medicamento tal no posto. O Senhor pode me ajudar? Eu digo: posso. A gente se junta aí com a igreja. Mas como é que eu posso dizer para uma pessoa que está com HIV, com uma doença que dá mais conotação de morte do que de vida: fica firme, Deus é contigo?
já é outra estrutura. É interessante, meus amados irmãos, que essa mulher, ela não recebia palavras de alegria, palavras de fé. Fica firme, mulher, vai dar certo. Já são 12 anos sangrando. Fica firme, Deus é contigo. Contemplamos, meus amados irmãos, nesse século o mal da era, a chamada depressão, uma doença que vem atacando não somente os velhos, mas também os de meia idade. E eu acho, ao chegar no Maranguape, descobri até uma criança com 5 anos com depressão. Doenças desse tempo, eu não ouvia falar há 20 anos atrás. Eu ouvia falar que alguém morria de AVC com 80 anos. Eu ouvia falar que alguém morria de infarto com 70. Que alguém tinha depressão, mas depressão era uma doença de rico. Pobre nunca teve depressão, pobre tem frescura. Mas hoje, irmãos, a depressão, ela é uma realidade, às vezes até dentro da igreja. E o que eu posso ver aqui, meus amados, é que, infelizmente, nós temos que aprender com essa mulher, que muitas vezes nós estamos passando por situações onde nós comparamos até como um verdadeiro calvário. Sonhos frustrados, desejos irrealizados, projetos que se transformaram em verdadeiros pesadelos. As clínicas médicas lotadas, psicólogos não têm mais nem condição de clinicar, suas agendas lotadas. A questão aqui, meus amados, não está só relacionada aos 12 anos que essa mulher sofria de hemorragia, mas de uma mistura de sentimentos e sensações. Eu queria aflorar a imaginação dos meus irmãos para pensar numa pessoa anêmica, enfraquecida, desanimada, sem condições de locomoção e desprovida de ajuda. Você já imaginou? Uma pessoa que há 12 anos perde sangue. A Bíblia não diz, mas eu não vejo nem família perto dessa mulher. Imagina uma mulher dessa morando só. Se é que alguém pudesse alugar ou emprestar até um cômodo para ela, porque se ela era rica e não é mais, talvez não tivesse nem condição de alugar nenhum cômodo para ela morar. Talvez já estivesse morando até na rua, se alimentando mal, porque não tinha dinheiro, enfraquecida. Imagina uma pessoa perder sangue 12 anos, uma pessoa dessa não está saudável. Imaginem, meus amados irmãos, a mistura de sentimentos que essa mulher não tinha na sua cabeça, no seu coração. Mas a Bíblia diz que essa mulher continuou viva, que ela percebeu que Deus deu vitória a ela. Que eu estou querendo fazer você captar aqui essa noite, meus amados, é que se Deus deu vitória a essa mulher, nas condições que eu tenho apresentado a esta igreja, por que Deus não vai dar vitória a nós? A quarta circunstância que eu vi essa mulher vencer aqui também foi ainda mais agravante. A multidão que causava uma parede impenetrável ofuscava a sua visibilidade. Bom, eu estou falando de uma pessoa doente, uma pessoa cheia de feridas,
de uma pessoa cheia de mazelas, perturbações, e agora alguém grita ou diz que Jesus está passando. Eu não sei a distância que ela estava de Jesus, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que Jesus estava cercado por uma multidão. Agora eu imagino com meus 1,80 m, 95 quilos, que não estou mais nem conseguindo correr. Estou com saúde, mas não estou conseguindo mais correr. Eu pegar agora uma mulher doente, enfraquecida, anêmica, e encarar uma multidão para tocar no Mestre. Às vezes, queridos, a gente quer desanimar porque a unha quebra, não é? Ou esperei 2 meses para essa unha crescer. Não concordo não. A Bíblia deixa bem claro, queridos, que ela enfrentou a multidão. Cada dia que passa, igreja, a máquina da desigualdade se torna mais injusta. A multidão esmagadora no cenário em que o ditado popular pinta a célebre frase: o mundo é dos espertos, ou o mundo é dos mais fortes. Na estatística humana, aquela mulher estava totalmente desqualificada e desprovida de qualquer chance de alcançar o seu alvo, tocar em Jesus. Você já se perguntou como ela conseguiu até chegar a Jesus? Você já se perguntou quantos tapas aquela mulher levou? Quantos pulos? Quantos chutes? Quantas cotoveladas? Quantas cuspidas? Eu estou falando de uma pessoa que era considerada lixo. Outra agravante: mulher, se hoje não tem quase direito, imagine no tempo de Jesus. Agora uma pessoa se rastejando, porque eu quero acreditar que ela não passou na multidão andando não, eu quero acreditar que ela estava se arrastando, e aquela sociedade imunda, cheia de preconceitos, envenenada, vendo um cachorro, um bicho, como era considerado, chutou, cuspiu, sai daqui, bicho imunda. Mas ela foi. Queridos, essa noite nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda. Eu estou precisando de um milagre. Quem está precisando de um milagre aqui? Precisando, todo mundo está. Vencer as circunstâncias de ninguém quer. Precisando, todo mundo está. Vencer as etapas que Deus tem proporcionado para nós, ninguém quer. A questão aqui, meus amados irmãos, é que essa multidão, ela representa muitas vezes as impossibilidades, as barreiras, algo que muitas vezes se interpõe no nosso caminho. E aí surge a pergunta: o que fazer? Parar, desistir, reclamar, se autoflagelar, aceitar? Essa mulher decidiu enfrentar. Pastor, eu quero um milagre do meu casamento. Você está disposto a enfrentar as circunstâncias? Queridos, eu quero fazer aqui um paralelo rapidinho. Eu nunca vi tanta gente falando em separação como nos tempos de hoje. As pessoas não lutam mais pelos seus ideais, não lutam mais pela sua casa, não lutam mais pelas suas famílias, não lutam mais pelos princípios morais, não lutam mais pelos princípios bíblicos. As pessoas não lutam mais pelas coisas de Deus na sua vida. As pessoas estão aceitando tudo.
É uma apatia que o diabo está conseguindo trabalhar como se fosse um tipo de sonífero. Deixa para lá. É por isso que certas frases que são dogmatizadas na igreja me incomodam. Está queimado. Eu entreguei na mão do Senhor, pastor. Infelizmente, essas frases, elas comovam para mim de forma ruim. Eu entreguei na mão do Senhor, muitas vezes transparece que a pessoa desistiu. Está queimado. Irmão, quem tem que queimar somos nós, no fogo do avivamento. Aleluia, Deus. Essa mulher, meus amados irmãos, ela enfrentou muitas intempéries para que o Senhor realizasse o grande milagre de sua vida. A quinta circunstância era o desânimo. O que é que deixa você desanimado? Ao chegar no mar do barco, eu encontrei um tipo de mazela que eu não conhecia. Confesso aos meus irmãos. Cheguei aqui, ainda estava vivendo uma lua de mel, ainda vim na lua de mel com a minha esposa. E eu comecei a interagir com as pessoas, e algumas das pessoas que eu interagi me diziam que estavam tristes. E eu dizia: mas você está triste por quê? E a pessoa dizia para mim: eu não sei. E isso causava um parafuso na minha cabeça. Não pode? Assim como a alegria, a tristeza também tem um fundamento. Uma situação que não deu certo, algo que você colocou no seu coração não foi para frente. As coisas não surgem por surgir, elas têm raízes. Pastor, eu confesso ao Senhor, a minha vida está boa, mas eu estou triste. Eu tive que encarar aquilo como verdade. Agora, olhando para a vida dessa mulher, eu fico altamente corado de vergonha. Porque se tem uma pessoa que é para ficar desanimada, além de Jó, é essa mulher aqui. O desânimo, meu amado, que martelava em sua alma, que nutria a desesperança. Quantas noites essa mulher ficou sem dormir? Quantos pensamentos de morte não surgiram na cabeça dela? Quantas vezes ela amargou o sentimento da solidão? Quantas vezes ela não se sentiu um lixo? Quantas vezes ela perguntou a Deus: por quê? Por quê, meu Deus? O que foi que eu fiz? O desânimo, meus amados, muitas vezes ele corrobora para que a gente pare. Não tenho perspectiva, pastor. Eu olho para a história dessa mulher, eu já lutei tanto pelo meu casamento, eu já lutei tanto pelo meu filho, eu já lutei tanto pela minha casa, eu já lutei tanto pela minha família, eu já lutei tanto por isso, por aquilo outro, pastor, mas eu não vejo as coisas mudarem de lado. Estou desanimado. Eu posso aqui pegar emprestado a história que eu estava até narrando aqui na hora do louvor. Paulo e Silas podiam também estar muito depressivos. Primeiro que um dos sentimentos mais cruéis que assola o coração de um ser humano é o sentimento de injustiça. Quando você está vivendo uma coisa, meu irmão, que você não tem culpa. Pensa
uma coisa que mastiga a gente por dentro. Alguém diz uma coisa a teu respeito que não tem fundamento, não tem como provar e por isso fica. É a palavra dela e acabou. Não tem testemunha, não tem para onde correr. Você ficou rotulado. Paulo e Silas foi para o cárcere interior porque expulsou um demônio. Espírito. Meu Deus, é isso que eu ganho em te servir? É prova, é peia, é chibata. Eu oro, eu te busco. E aí nós vamos para a meritocracia. Ou seja, a questão de mérito, eu mereço. E nós não merecemos nada. E Paulo e Silas foi colocado em uma prisão diferenciada, abaixo da prisão dos demais, aonde era escuro, as fezes e as urinas dos presos e dos próprios insetos e ratos que estavam ali comungavam no lugar onde eles estavam, preso pelos pés, preso pelas mãos, e não podiam nem se olhar porque era um breu e ainda aprisionado com grades. Tem uma situação mais feliz do que essa? Tem? Paulo? Só resta agora nós quebrar o pescoço e morrer. É mesmo, sim. Tá com a cabeça na parede, morre logo, porque pra cá não tem mais onde correr. É ou não é desanimador? Mas diz a Bíblia que os homens foram louvar. Existem questões que nos desanimam mesmo, que nos matam por dentro, que nos abatem. Pouco tempo aí eu estava ali fora, uma irmã olhou para a irmã dele e disse: por que você não aposenta o João Marcos? Nós olhou, aposentar o João Marcos por quê? Ele nasceu com essa mãozinha. Aposentar coisa aqui. A gente não precisa não, graças a Deus. São coisas, meus amados, que se nós fôssemos somatizar, eu mesmo como pastor, eu já ouvi tanta coisa da boca de membros, já era para me estar cantando a música do Pica-Pau Amarelo de trás para frente do Capos. Quem é que me dá o equilíbrio? Quem é que me dá graça? Aquele que me chamou para cá. Sabe quem é que me faz vencer as circunstâncias? O Senhor. Ele é quem me visita. Assim como eu creio que o Senhor estava guardando aquela mulher, mesmo que a Bíblia não dê um nome para ela. Como é que ela é chamada? Mulher hemorrágica. Não chamou Maria, não chamou Ruth. Eu tenho certeza que ela tinha um nome, mas talvez era tão desprezível que apelidaram ela. A fedorenta, a imunda. Não tem mais quem tira, algum demônio aí apelidou e ficou. Mas aquela mulher estava na mira da graça. Assim como nós, meus amados, estamos na mira da graça. Deus olhou para nós e resolveu nos abençoar, e resolveu nos libertar, e resolveu nos curar, e resolveu fazer a obra. A gente não merecia, a gente era imundo mesmo, a gente era doente como ela, a gente tinha também condições de fazer diferente, não fizemos, gastamos tudo que a gente tinha. A gente tinha, meus amados irmãos, muitas outras coisas aí da questão humana, mas não fizemos. Mas o Senhor disse: eu quero ele e pronto. Eu quero ele e pronto. Essa mulher, mesmo apelidada como mulher hemorrágica, sem ser identificada como nome, ela seguiu uma sequência de acertos que culminaram em um grande milagre. Eu posso até dizer, sem medo de dizer uma heresia, que ela viveu ipsilítere,
ou tal como está escrito, literalmente, Atos capítulo 14, versículo 22, na parte B, onde diz a Bíblia: exortando-vos a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aquela mulher entrou dentro do reino de Deus. Quem entra no reino de Deus, irmão, tem que ser abençoado. Aquela mulher com certeza entrou dentro do reino de Deus. As tribulações que ela venceu, ela com certeza, meu amado, tocou no mestre de forma diferenciada. Só Deus e ela sabia como é que ela estava ali quando ela tocou no Senhor. Assim como Deus sabe muitas vezes como é que a gente chega aqui nessa igreja, todo quebrado, igual arroz e terceira, só Deus e a gente sabe. Às vezes a gente chega aqui com um sorriso. Você não tem culpa da minha mazela. Eu vou andar com a cara ruim para você. Por quê? Que você tem a ver? Você não tem a ver com nada. Vai, Senhor. Mas naquele dia, Jesus passou naquele lugar. Ela resolveu enfrentar aquela multidão e tocou na orla do manto do mestre. Possamos entender que a orla seja a parte de baixo. Ela tocou. Automaticamente a enfermidade estancou. Eu acho bonita a palavra estancou, porque eu não sei qual era a idade dela. Podia estar até na menopausa, mas se tivesse falado parou, podia conotar muitas outras coisas. Parou só naquele momento, parou, nunca mais sangrou, estancou. O Senhor resolveu de uma forma aonde ficou tudo organizado dentro do seu organismo. Voltou a ser como original. Assim como Deus, quando opera na nossa vida, deixa as coisas harmônicas. Como a nossa pastora pregou aqui, haja luz. A bagunça que estava na atmosfera foi organizada pela palavra do Senhor. Haja luz. Acabou a bagunça do Satanás. As coisas se tornaram harmônicas, assim como Deus, através dessa luta, vai deixar tudo na tua casa, na tua vida organizado, e o milagre vai acontecer. Não é mágica, não é de uma hora para outra. Eu entendo que o Senhor, ao passo que as coisas vão acontecendo, vai glorificando o nome do Senhor. Eu não sei por que cargas d'água, mas eu estou me lembrando de uma coisa aqui agora. Das muitas lutas que eu passei no Maraiuá, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu cresci, eu estou me lembrando aqui agora um momento em que eu fiquei muito triste. Eu morava numa casa, isso aqui não é desnecessário, tá? E de repente, o cidadão que me alugava a casa vendeu a casa para outro, e o cidadão queria aumentar o aluguel de 6 em 6 meses. Eu digo, meu irmão, não está pior do que a telecena de hora em hora. Tem que aguentar. E de repente, ele ficou ali. Eu disse, olha, se eu aumentar o aluguel mais uma vez, eu amanheço e não anoiteço nessa casa. E assim ele fez, e assim eu fiz. É tanto, meus amados, que no dia do aluguel, quem abria a farmácia era ele. Eu já deixava a chave com ele. Era o primeiro que chegava na farmácia. Mas nós estávamos fazendo a mudança. Eu peguei um carrinho de mão emprestado
os vizinhos olhando para mim dizendo: cara, tem uma farmácia e vai fazer uma mudança com carrinho de mão. Para completar mais, irmão, eu com carrinho de mão aqui carregando as coisas, só tinha um lugar com mano, e foi o único lugar que eu consegui derrubar o travesseiro. Eu não sei por que é que isso veio na minha mente. Talvez Deus esteja cumprindo essa vida aqui hoje. Eu estou dizendo, meus amados, que a vida da gente tem circunstâncias, tem etapas, que a gente chorou no dia, mas hoje a gente sorri para a glória de Deus. Que a gente passou, que foi amargo, foi difícil, mas hoje nós estamos mais amadurecidos, fortalecidos, vitoriosos. E o milagre do Senhor tem se cumprido paulativamente na nossa vida. Agora mesmo eu fiz uma ligação antes de buscar a pastora. Liguei para uma pessoa e disse: olha, eu estou ligando para você para lhe agradecer, porque você foi um canal de um grande milagre que Deus fizera na nossa vida aqui em Maranguape. Deus ouviu as muitas vezes que eu entrei naquele quarto para chorar. Quando eu disse: Senhor, a minha mulher está indo para aquele horizonte, Senhor. Ela sai de madrugada, ela vai para aquela tangueira, Senhor. Aquilo ali, Senhor Deus, tu sabe que era conhecido aqui no Maranguape como rota de fuga, como ainda é. E a minha mulher está indo por aquele caminho, Senhor. Arranca ela daquele horizonte e traz ela para casa. E eu orei, e eu chorei, e eu falei com Deus. E hoje a minha mulher está trabalhando. É tempo da gente agradecer, Deus. É tempo da gente louvar o nome do Senhor. Porque nada que o Senhor permite na nossa vida é em vão. Se você acredita em coincidência, paciência para você. Se você acredita em acaso, Deus te abençoe. Eu não acredito em acaso e não acredito em coincidência. Eu acredito que tudo está nas mãos de um arquiteto, de um engenheiro, de um projetor. Eu acredito que tudo está nas mãos do Senhor, que controla todas as coisas da forma e do jeito que lhe apraz. E eu sei, meu amado, que talvez você passou naquela porta e esteja dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Deus colocou essa palavra no meu coração para te dizer. Ela estava enferma e ouviu falar que Jesus estava passando em um lugar. Tocou em Jesus. Você vai lugar. Mulher, por meio do lugar tremendo, foi eu, Senhor. Fique em paz. Vai em paz. A tua fé te salvou. Nós já temos atravessado muitas lutas, muitas circunstâncias, mas o que te fez chorar até hoje, amanhã tu vai se lembrar sorrindo. Amanhã tu vai sorrir. Como é que pode? Até um dia desse eu morava na casa emprestada, até um dia desse eu vivia assim, até um dia desse eu fazia assim, até um dia desse eu fazia assado. E Deus vai te fazer lembrar. Por isso que eu estava me lembrando do travesseiro até agora. Eu nem sabia. Eu morei numa casa tão quente, irmão, que eu pensei que eu estava dentro da fornalha do Sadraque rezando comigo. Sem soberba, sem vaidade, sem nenhuma demagogia. Hoje, debaixo do Senhor Jesus, eu durmo no ar-condicionado. Não estou falando isso com vaidade, não. Deus é bom. Eu só estou mostrando para você que hoje eu estou bem. Já foi dia de... Não louvou? Não louvou, Deus? Dia de sol, como é? Hoje estou bem, mas já estive mal. Hoje eu estou bem, mas já estive mal, mas como é? Dia de sol, mas já fui temporal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Você crê que Deus vai fazer você vencer cada etapa? Em nome do Senhor Jesus.
estão te criticando. Glória a Deus. Estão te rotulando. Glória. Essa irmã é a irmã mais santa da igreja. Essa irmã é a mais crente. Essa irmã é a irmã do testemunho, né, pastor? É a irmã do testemunho. É a irmã para dar testemunho. Estão rotulando. Aí aparece um bote. Deixa falar, fala. Quem vai responder por mim é Jesus. Nas lutas que nós estamos enfrentando, amanhã Deus vai usar para nós desacorrentarmos pessoas que estão presas em nome de Jesus. Fica de pé. Glória.